Eu vou fazer aqui um conjunto de agradecimentos e dizer alguma coisa sobre a exposição. E a Sra. Vereadora não quer vir para aqui fazer companhia? Vá. E depois faremos uma pequena visita guiada. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e à Câmara Municipal do Barreiro esta oportunidade de fazer uma exposição diferente sobre o 25 de Abril, não que é sobre o 25 de Abril, mas é sobre aquilo que nasceu no dia 25 de Abril. No dia 25 de Abril não nasceu a democracia, nasceu a liberdade. E a liberdade tem uma força enorme, se quisermos até num certo sentido, maior força do que a própria forma de organização da democracia. Não teria sido possível fazer esta exposição, para além do apoio da Câmara Municipal, sem os nossos companheiros da Cidade dos Arquivos. A Cidade dos Arquivos é uma realidade única em Portugal e rara na Europa. É um conjunto de arquivos que colaboram entre si e colaboram entre si de muitas maneiras. Quando organizam uma exposição, de um modo geral, fazem de uma forma colaborativa, de uma forma não competitiva, e há um elemento na Cidade dos Arquivos que é, no Portugal de 2024, muito relevante, que é a lealdade entre eles. Lealdade. Não estamos a competir por coisa nenhuma, colaboramos no conjunto para projetar, por um lado, o património arquivístico do Barreiro e, ao projetarmos o património arquivístico do Barreiro, nas suas características peculiares e na sua diversidade, projetamos também a cidade do Barreiro. Na organização desta exposição, há muita gente a quem eu poderia agradecer, mas eu queria agradecer especificamente a duas pessoas. Sem isso significar que eu esqueça as outras. Houve duas pessoas sem as quais esta exposição não seria possível. Porque trabalharam sob todas as formas. Nós, aliás, isto é muito bonito achar que é tudo trabalho intelectual. Não é. Há muito trabalho físico presente nesta exposição. E eu queria saudar as duas pessoas que, de alguma maneira, representam todo o esforço que existiu para fazer esta exposição. É o Nuno Teixeira, que fez tudo, na boa tradição, de facto, de uma pessoa que não faz isto apenas porque tem interesse, mas também faz isto porque tem dedicação. E a Isabel Ramalho, do arquivo do Espaço Memória, que também foi de uma colaboração inexcedível para podermos realizar este projeto. Eles devem estar escondidos para aí, não está aí. E a Isabel está escondida aqui para a frente. Pronto, os dois. Os arquivos que colaboraram nesta, uns mais, outros menos, também tinha a ver com a natureza dos fundos que tinham, inclui o Arquivo dos Portos de Lisboa, Sesimbra e Setúbal, que eu muitas vezes na brincadeira digo que é o arquivo rico. Nós somos o arquivo pobre e ao lado temos o arquivo rico, o que significa que o arquivo rico tem excepcionais condições para servir de centro a todo o trabalho que fizemos. Reunimos semanalmente lá e organizamos toda a exposição lá. A Sara Charneca, desse ponto de vista, foi também inexcedível. O Espaço Memória, na pessoa da Isabel, o Chapas, que se acrescentou a este grupo recentemente e que tem material essencialmente sobre os seguros e a história dos seguros, algum do qual também se encontra na exposição. O Museu Industrial, que era da Baía do Tejo, agora é de outra coisa, chamada Arco Ribeirinho Sul. Primeiro que a gente mude de Baía do Tejo para Arco Ribeirinho Sul, não vai ser fácil, mas também teve aí um papel importante. O Instituto de Tecnologia do Barreiro, no fundo, de modo geral, o Instituto Politécnico de Setúbal. A SPA, porque nós colaboramos também com um conjunto de ateliês artísticos que nos ajudaram não só do ponto de vista da discussão sobre aquilo que deveríamos apresentar, mas também sobre alguns aspectos do layout desta exposição. A Adão,
também pela sua presença e conselhos a Fundação Amélia de Melo. Todos eles, e acho que não... e agora vamos ter o Letreiros. Se tudo correr bem, o Letreiros é a maior coleção de letreiros a neon que existe em Portugal. E, portanto, se tudo correr bem, isto vai enriquecer muito o património do conjunto dos arquivos. Queria agradecer também ao Partido Socialista, ao Partido Comunista Português e ao Partido Social Democrata, que nos cederam materiais que se encontram expostos na exposição. O Arquivo Efêmera teve, enfim, uma função mais ou menos de organizador e também muitos materiais vieram de lá. Aproveito para anunciar que esta iniciativa da Cidade dos Arquivos e o conjunto e a colaboração do conjunto dos arquivos vai ser referida por mim na Universidade de Berkeley, na Biblioteca da Universidade de Berkeley, para a semana em São Francisco, nos Estados Unidos. Portanto, dando também uma dimensão internacional, que será também valorizada pela vinda de uma delegação espanhola e irlandesa de pessoas envolvidas também no trabalho dos arquivos. Particularmente, a delegação espanhola está muito ligada às Astúrias e às Minas e, portanto, a realidade de uma paisagem industrial é um elemento importante para essa experiência comum entre nós e os arquivos da UNOSA, os arquivos das Minas, das Astúrias. E, por último, antes propriamente de fazermos depois uma pequena visita guiada e depois do Sr. Presidente falar, eu queria referir por que razão é que esta exposição não é explicitamente sobre o 25 de Abril. Mas não sendo explicitamente sobre o 25 de Abril, é inteiramente sobre o 25 de Abril. O que nós quisemos retratar é a força da liberdade. No dia 25 de Abril, eu tenho esse exemplo comigo. Eu de manhã acordei um e à tarde era outro. Particularmente quando no Porto eu vi um papel colado num placar de um jornal que ninguém arrancou, foram os primeiros sinais, que ninguém arrancou. Isto no Porto não havia movimentações militares. E vi a polícia a chegar, provavelmente para arrancar e bater nas pessoas que estavam junto do papel, e um único soldado com uma G3 que estava a patrulhar a Avenida dos Aliados, pôs em fuga com a carrinha com as portas abertas e por aí adiante. Portanto, seguido depois, no dia seguinte, de assistir ao milagre de um objeto de 3 dimensões passar a ter 2 dimensões. Estou-me a referir a um carro, uma PID, neste caso, uma PID feminina, que era muito conhecida no Porto e que caiu na asneira de deixar ficar o carro cá fora quando o edifício da PID foi cercado e, evidentemente, que as pessoas sabiam que o carro era dela, saltaram para cima do carro e o carro passou a ter 3 dimensões para ter 2. A creche que se tornou, não sei, miraculosamente leve, que as pessoas pegaram nele às costas e foram deitá-lo ao Rio Douro. Portanto, como devem imaginar, de tarde era o outro. Quem assiste a estas coisas nunca mais se esquece. Muda completamente a vida das pessoas. E, portanto, nós tentamos retratar o impacto da liberdade. Mesmo antes de haver democracia. Nestes primeiros dias não há democracia. O poder está nos militares. Os partidos políticos civis estão ou a sair da clandestinidade, como é o caso do PCP, ou de alguma maneira a formar-se, como é o caso do PPD, depois do PSD. O PS, que enfim tinha poucas estruturas clandestinas, também saiu, essas estruturas saíram da clandestinidade, e um elemento fundamental foi o regresso dos exilados. Em primeiro lugar, Mário Soares, que chegou dia 28 e teve uma excepcional recepção na estação de Santa Apolónia, porque ele pôde vir de comboio, e o Álvaro Cunhal, que chegou dia 30, que não quis vir de comboio por razões óbvias, tinha que atravessar a Espanha, veio de avião e foi igualmente recebido no aeroporto entusiasticamente, sendo que algumas das bandeiras e das faixas que foram usadas nessa recepção foram feitas aqui no Barreiro. E depois, a partir daí, foi o 1º de Maio. O 1º de Maio tem um elemento legitimador muito importante do MFA e da nova situação política, porque em todo o país, centenas de milhares, não é dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas foram para a rua e de alguma maneira, festejaram. Muitas dessas pessoas
nunca tinham tido atividade política, isso é que é significativo, nunca tinham, mas sentiam a liberdade. E ao sentirem a liberdade, mobilizavam-se para todas estas tarefas. O processo depois a seguir foi atribulado, como tinha naturalmente que ser. A nossa ditadura durou 48 anos. É a mais longa ditadura na Europa no século XX, se excetuarmos o caso da União Soviética. É a mais longa ditadura. A Itália fascista é muito pequena. A Alemanha nazi é muito pequena. A Espanha franquista é maior do que estas duas, mas é igualmente muito pequena. 48 anos. E é por isso que, noutra exposição que nós temos, das coisas que expomos que é mais significativa é o número do jornal A República, publicado, uma das várias edições publicadas no dia 25 de Abril, e em baixo tem a seguinte declaração: este jornal não foi a nenhuma comissão da censura. Eu imagino a alegria que os jornalistas devem ter ao pôr isto no jornal. Este jornal não foi a nenhuma comissão de censura. E a censura queria funcionar no próprio dia. Chegou a telefonar para os jornais a perguntar: vocês não nos mandam as provas? Até que alguém lhes explicou que o tempo tinha mudado e pouco tempo depois o edifício da censura foi ele próprio assaltado. Quando discutimos aspectos de imagem gráfica desta exposição, qual seria talvez o elemento mais forte que nós podemos usar e que tivesse ao mesmo tempo a ver com o Barreiro? Está lá fora, nas fotografias, numa das fotografias de Augusto Cabrita, que estão aqui na exposição e que foram cedidas pela família. Mas lá fora está o melhor reclame possível do impacto da liberdade e do 25 de Abril, é na cara das pessoas. Na cara das pessoas. Se saírem e passarem, olhem com atenção para aquele fragmento de fotografia que está lá fora. Diz-nos mais, em bom rigor, sobre o impacto do 25 de Abril do que tudo que está aqui dentro.